quero compartilhar aqui com você, filho de Deus abençoado, lembrando que você é um líder de excelência no reino de Deus, é uma líder abençoada e abençoadora. A palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, o capítulo é o 3, e nós vamos ler dos versos 1 a 9, eu vou ler aqui na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, e você pode acompanhar na sua versão aí. E dentro desta, com base neste texto, nesta passagem, eu quero compartilhar com você sobre o tema realização em Cristo, ou realização espiritual, a realização no reino. Né? O que é isso? Mas antes, vamos ler aqui esta passagem que Paulo escreve aos Coríntios, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém. Olha que palavra forte, né? Paulo escreve esta carta à igreja na cidade de Corinto, porque enquanto estavam eles crescendo, estavam eles multiplicando discípulos, começaram erroneamente a intitular-se como seguidores de um legado desses grandes líderes, Apolo e o próprio Paulo que escreve a carta. E de tal forma tomou uma projeção essa discussão dentro da igreja que criaram-se grupos, né, de facção, ou seja, divisão, porque quando se cria grupos facciosos, há uma divisão. O meu grupo é melhor, o meu grupo faz assim, o meu grupo faz daquele outro jeito. Eu sou seguidor de fulano, eu faço igual a ciclano, eu gosto daquele líder e sigo aquele líder, aquela outra líder, aquele pastor, aquele pregador. Começa a dar lugar às satisfações da carne, satisfação carnal. E satisfação carnal, ela é contraponto à realização espiritual. Aí você pode falar assim, mas espera aí, satisfação carnal teria que ser contraponto à satisfação espiritual. Não, é contraponto à realização espiritual. Porque quem busca a satisfação carnal, ele jamais irá realizar algo espiritual. Há um abismo entre a satisfação carnal e o fazer acontecer no mundo espiritual. Primeiro porque a satisfação carnal vai buscar exatamente a ação de trazer benefício ou bem-estar ao ego, ao seu eu, não é? Aprovação pessoal, aprovação diante dos outros, holofotes. E no reino de Deus, queridos, nós já aprendemos que a máxima é que ele cresça e que eu diminua. É a humildade que é a marca
do Senhor, é a marca do Espírito, não é? O Senhor Deus, mesmo podendo ele, Jesus, ser o que foi, ele, ao contrário, ele se tornou humilde. Eu estava lendo, no meu tempo com Deus, no meu momento de ler as Escrituras, a carta do apóstolo Paulo a Filemon. E eu acho fantástico a forma como Paulo escreve para Filemon, recomendando o escravo que ele gerou como discípulo na prisão. E ele fala lá, olha, eu poderia fazer dessa forma, eu poderia fazer daquela outra forma, mas eu prefiro fazer dessa forma, pois eu quero que você entenda, que você faça de coração. Olha que isso, não é? Receba Onésimo aí que eu estou enviando a você, que eu gerei aqui agora. Eu poderia muito bem ficar com ele, porque Onésimo era o escravo fujão, né? Que Paulo encontrou na prisão e pregou a Cristo para ele. Ele se converteu, ele fala, e era um escravo de Filemon. Ele fala assim, olha, eu poderia ficar com ele, mas eu vou enviá-lo a você, para que você receba-o em sua casa. Em outra forma, diz assim, receba-o como irmão, perdoe-o. Coloque ele no lugar que você me colocaria, porque eu sei quem você é, Filemon. Olha que coisa mais linda. E aqui ele demonstra a humildade do apóstolo Paulo em recomendar Onésimo, mas recomendar com todo cuidado para que o coração de Filemon ficasse abençoado. O líder, queridos, ele trabalha para que o coração do seu liderado se torne ainda mais abençoado. Era esse o intento de Paulo ao enviar Filemon. Ele iria passar por um processo de perdão, de cura, né, de retratação. Uma realização espiritual aconteceria no encontro de Filemon e Onésimo. Todo um propósito havia ali. E Paulo abriu mão de ser, não é, servido, de ter mais um cooperador na obra de Deus em sua caminhada, para que viesse a abençoar ainda mais a vida de Filemon. Então, eu aprendo com isso o quê, queridos? Que aquele que não busca satisfação pessoal, a sua própria, ele está dado à realização da causa, a realização espiritual, a realização do reino de Deus na terra. A bênção é o seu foco para que outros sejam ainda mais supridos em Deus. Então, quando nós estamos buscando mesmo que venhamos a nos esvaziar e que aconteça no reino de Deus o sucesso do reino, ocorre então uma realização do Espírito. A realização do Espírito, quando falo a realização do próprio Espírito Santo na terra. Porque nós somos os realizadores da obra. Nós somos aqueles que somos os agentes cooperadores do reino de Deus, pois como acabamos de ler aqui no verso 9, Paulo fala bem isso, de Deus somos os cooperadores, ou seja, Ele é Senhor, Ele é gestor, Ele é o diretor, o Espírito Santo é quem dirige, nós cooperamos para fazer acontecer. Todos os obstáculos Ele derruba, todas as necessidades Ele supre, todas as condições Ele trabalha para que aconteçam, e nós cooperamos na oração, nós cooperamos em nos doar, nós cooperamos na nossa voluntariedade à causa. E aí, quando nós fazemos isso, o reino acontece. Para que haja plena realização espiritual, eu quero trazer aqui para vocês 3 condições que nós temos que suprir. A primeira delas é a condição da prestação de contas. Uma realização espiritual, ou seja, do Espírito Santo na terra, tendo-nos como cooperadores. E aí nós temos que entender que isso não nos faz representantes de nenhum segmento, não é? Nem de bandeira denominacional, nem de linha teológica ou acadêmica, nem mesmo de defesa de correntes. Nós estamos aqui para que o reino de Deus, ou seja, Jesus aconteça, não é, na vida das pessoas. Paulo fala isso com muita clareza
à igreja de Corinto quando trata dessa situação, não é? De que ele não foi lá em poderio, ele não foi lá em filosofia, ele não apareceu entre eles em capacidade tamanha, que podia inclusive fazê-lo, porque era um homem instruído, mas ao contrário, ele foi como Cristo para apresentar Cristo. E quando fala Cristo é ungido de Deus, ele foi representando a unção do céu na terra, ou seja, o próprio Senhor manifesto em sua vida. Por isso que ele fala claramente em 1 Coríntios 11, exatamente no início do verso 23, tratando, por exemplo, da apresentação do que Deus tem para dar àquela igreja, ou tinha naquele tempo e tem para nós. Ele fala: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Ou seja, eu transmiti exatamente aquilo que eu recebi do Senhor. Veja bem que quando nós estamos nessa condição, a realização ela é do Espírito Santo. E aí, quando falo realização aqui, nós podemos ter a interpretação da palavra nos dois fatos, né? A realização da satisfação dos feitos, não é? Quem está realizado está coberto de alegria e felicidade porque alcançou um sucesso, mas tem também a realização como a ação do ato que foi planejado para que pudesse materializar. E nesse caso aqui é o que nós estamos falando, realização no sentido de fazer acontecer, a materialização daquilo que o Espírito Santo planejou, o diretor comandou, e nós estamos aqui para fazer exatamente a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, inclusive, né, quando oramos, e muita gente ora sem consciência, repete a oração modelo que Jesus nos ensinou, a oração dominical, quando diz lá que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Meu Deus, que força, que poder é isso? Abrir mão totalmente da nossa vontade, para que a vontade de Deus seja realizada, a vontade dele seja materializada, aconteça a realização espiritual, ou seja, o mundo espiritual, o mundo de Deus se manifesta por meio de nós. Isso é muito sério. E quando isso acontece, que nós precisamos ter uma consciência clara que nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para sermos aprovados por Deus. E sempre há um cuidado da liderança e um cuidado da nossa parte como discípulos para que aquilo que estamos fazendo venha a ocorrer de acordo com o que Deus espera, para um fim útil. É o que Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios capítulo 4, quando ele fala lá da manifestação dos dons espirituais, né, dos dons de serviço do ministério. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores. E qual é o propósito disso? Para um fim útil. E aqui eu quero compartilhar com você, ele falando à igreja de Tessalônica a respeito disso, no 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Eu vou ler com você na Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Olha como Paulo exige agora uma prestação de contas. Ele envia Timóteo, não é? Ele fala lá que ele passou muitas tribulações em Éfeso, mas Deus deu a ele graça para pregar o evangelho puro, não é? O evangelho incorruptível aos Tessalonicenses. E agora, depois de um tempo, ele manda Timóteo para tomar deles conta, prestação de contas. Mas olha, qual é o propósito? Para que o trabalho viesse a ser útil, não inútil. Prestação de contas é importantíssimo para que a realização espiritual plenamente ocorra, não é? Para que nós venhamos como igreja, alcançar, como líderes que somos, como discípulos de Jesus, alcançar a utilidade, o fim útil, ou seja, a eficácia, a eficiência no fazer e a eficácia no resultado. É importantíssimo. Então, nós precisamos saber de uma coisa: como discípulos do Senhor, como líderes que somos, como igreja de Cristo na terra, nós prestamos contas. E não é errado
a liderança, inclusive, tomar a prestação de contas. O correto, amados, é que nós vamos dizer assim, venhamos a nos antecipar e prestar contas aos nossos líderes. Mas em muitos casos, quando a prestação de contas ela começa a ficar morosa, o líder atua para tomá-la. E foi o que Paulo disse aqui, olha, estava moroso, ele disse, não podendo eu também esperar mais. Estava demorando a prestação de contas dos Tessalonicenses. E então eu mandei Timóteo para saber o que está acontecendo, tomar conta, temendo que o diabo viesse vos tentar, deturpar a vossa fé, enfraquecê-los. E aí todo o trabalho da liderança viesse a ser inútil. Eu tenho aprendido nisso, queridos, que prestação de contas ela é importantíssima para a realização espiritual, para o sucesso do negócio do Senhor Deus, do diretor, que é a igreja avançando no terreno do inimigo, retirando os cativos de lá e transformando-os em discípulos fiéis ao Senhor. Se a prestação de contas demonstrar que está havendo falhas, nós temos ou corrigi-las ou imediatamente cirúrgica, uma ação cirúrgica para reparar o dano e restaurar a força no Senhor. Não é? Eu vejo uma intervenção direta de Cristo, por exemplo, na vida de Pedro. Quando Jesus estava falando acerca do seu enfrentamento na cruz, Pedro diz assim, que isso, Senhor? Tadinho de ti, Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha que interessante, a intervenção do diabo para tornar tudo aquilo inútil. Aí ele, para trás de mim, Satanás. Repreendeu o apóstolo Pedro. Nós precisamos, entender o seguinte, que em dado momento, se não tomarmos cuidado, nós agimos em prol do mundo espiritual maligno. Não é que Jesus repreendeu o apóstolo Pedro, repreendeu o diabo que estava tentando, naquele exato momento, para atentar contra a realização espiritual que era a salvação da humanidade. Olha isso. E coisa forte. Não é? Então, veja bem, é papel do líder exigir a prestação de contas. Vem cá, nós estamos aí entrando na vida dos nossos irmãos para ajudá-los com leitura bíblica, cobrança da leitura bíblica, do devocional, como está a oração, a sua presença nas atividades presenciais do templo, da célula ou do nosso Giavite, como está seu tempo sozinho com Deus, seu TSD, como está, a sua leitura bíblica, como está a sua vida como família. Tudo isso é para ajudar. E depois de perguntar tudo, eu tenho aqui até algumas perguntinhas que a gente ensinou, algumas da liderança, e temos passado para alguns. Você realmente está falando a verdade? A última de todas as perguntas, porque nós somos falhos, vacilamos em algumas coisas, mas o Senhor supre a nossa fragilidade. Então nós precisamos entender que a prestação de contas ela é benéfica para que ocorra plenamente a realização espiritual, ou seja, o propósito, o sucesso, a empreitada que Deus nos deu, ela venha a ter resultado. É importantíssimo. Quanto mais somos exigidos na prestação de contas, mais abençoados nós somos. Nós vemos isso, por exemplo, na vida acadêmica, Isso é tão comum na vida acadêmica. Na escola, eu me lembro que na minha vida escolar, as matérias que eu mais tive, resultado na minha vida, foram aquelas que os professores mais apertavam. Aqueles que eles queriam mesmo ver o nosso aprendizado. Era trabalho, eram provas, eram ações motivadoras. Achar até na faculdade. Os professores que mais cobravam eram aqueles que mais exigiam de nós para estudar. E os dois cursos que eu fiz, tanto a filosofia na Universidade Federal quanto o direito, queridos, tomou muito, mas muito mesmo, apertado na minha vida. Hoje a gente vê quantas pessoas estão fazendo os seus cursos, os seus treinamentos aí tão
largado. Não pode ser assim, né? Nós temos que estudar mesmo. Agora, agrado é a segunda que eu quero destacar aqui. Agradar a Deus. Realização espiritual nós prestamos conta, mas o nosso fim é que Deus seja agradado. Agrado ao Senhor. Salmo 37, versos 4 e 5. É interessante aqui que nós vemos o agrado pela via inversa. Olha o que diz o Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor. Agrada-te também no Senhor. E Ele te concederá os desejos do teu coração. Nós queremos os desejos do nosso coração, satisfação do nosso ego, mas não queremos deleita-te ou agrada-te do Senhor. Não é conforme a tradução. Quando falamos assim, olha, deleita-te também no Senhor, quer dizer, nós temos que estar em consonância ou realmente aceitando, recepcionando a vontade de Deus em nós, não a nossa. E aí volta aquele ponto da oração dominical, que é conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Por muitos, não é? Que não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Olha que palavras. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Então não é a minha vontade, é a tua. Tua plena vontade. É o agradar-se de Deus. Ou seja, ficarmos felizes com o que Deus está fazendo. E nem sempre o que Deus está fazendo agrada o nosso ego ou agrada a nós como pessoa. Eu compartilho com você mais uma vez aqui, há pouco tempo atrás, não é? E eu tive com uma pessoa que não estava feliz, porque Deus permitiu que seu filho morresse. Olha isso. Desistindo completamente, abrindo mão da realização no reino de Deus, porque não foi o que ele esperava. E eu já vi tanta gente fazendo assim. Não aconteceu, não teve o resultado que eu esperava. Eu me dediquei tanto, eu me doei, eu gastei, eu investi a minha vida, gastei meu tempo e não foi aquilo que eu esperava. Irmãos, eu tenho doado a minha vida ao Senhor nesse tempo, na minha ida até agora, aos 50 anos. Um pouquinho, uns 51 anos agora. Tenho doado a minha vida. E estou feliz com o que Deus está fazendo. É dele. Não é? O resultado aqui não é meu, é dele. Há poucos dias atrás eu estava compartilhando exatamente isso com uma pessoa. Nós não precisamos ficarmos, até uma pastora, não é minha esposa, é uma outra pastora, eu estava compartilhando com ela, olha, não precisamos ficar entristecidos. Não somos nós que realizamos nada, é o Senhor que faz acontecer. Nós somos, como Paulo fala aqui, verso 9 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, nós somos cooperadores dele, nós trabalhamos com ele, para ele. A vontade é dele, o projeto é dele e os resultados são dele. E quando os resultados são dele, como nós aprendemos no Gênesis, tudo que Deus faz é bom. Aleluia. Tudo que ele faz é bom. Pode parecer aos nossos olhos que não é, mas é bom. Por exemplo, se a gente olhar lá no Éden, vamos dizer, Deus criou a serpente. Mas a serpente não é bom, Senhor. É. Porque foi por meio da tentação da serpente que eu e você temos hoje autonomia espiritual para decidir. Nós somos livres para a decisão. Somos de Deus ou não somos de Deus? Aí aqueles que são calvinistas entram em pânico nisso aqui que eu estou dizendo. Mas eu não sou calvinista. Eu sou Jesus Cristo. Seguidor de Jesus. E a palavra de Deus fala que nós fomos chamados à liberdade. Não é? O Senhor nos libertou, Jesus salva, Ele liberta. E ao homem compete receber a Jesus. Mas a todos quanto o receberam. Está lá em João 1,12. Então, é da autonomia do ser humano receber ou não receber Jesus.
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa tremenda. Então, nós estamos nessa toada. Vivemos como cooperadores do reino, lutando contra o império das trevas, guerreando contra o status maligno que há no mundo, né, que o mundo está morto, né, está uma lápide escrita lá, morto no maligno. Nós estamos nesta batalha espiritual, revestido da armadura de Deus, que destaca-se em Efésios capítulo 6. E a nossa luta não é contra as pessoas, mas é sim contra todo o aparato espiritual maligno. Então, quando nós agradamos o Senhor, agrada-te do Senhor. Aí Ele então vai satisfazer os desejos do nosso coração. Não teremos só a realização espiritual, não. Ele vai realizar tudo completamente. Nós vamos ter, inclusive, uma vida com plena, com pleno suprimento. Todas as condições, com plenas condições, para realizar a causa como cooperadores de Deus no mundo. Não vai nos faltar nenhuma necessidade. Tudo quanto nós tivermos de necessidade, Deus irá suprir. Não tem faltado de necessidade para você. Não falta sua casa, não falta roupa para você vestir, não falta alimento na panela, não falta saúde para você continuar. Isso são as necessidades. Normalmente os políticos dizem aí que vão suprir as pessoas, né? Saúde, educação, segurança, não é? Trabalho. Quem está no Senhor, ele tem estas bênçãos supridas. Jesus garantiu isso. Leia lá a palavra de Deus, em João capítulo 3. Não é? Qual é o intento do Senhor Deus? Porque Ele amou o mundo, a humanidade, e Ele deu seu Filho, para que nós tenhamos vida eterna. E a vida eterna, queridos, ela já começa daqui. Ela começa daqui. A vida eterna não é lá. Tem gente que acha que a vida eterna é só depois que morrer. Não, a vida eterna já começou. Você que é filho de Deus já começou na vida eterna. E Mateus capítulo 3 fala que o Senhor Deus supre as necessidades. Né? Aquele que põe em primeiro lugar o reino de Deus, as necessidades são supridas. Então veja bem, o verso 5 é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Olha, essa entrega é o que nós fazemos para agradar e ser. Agora, né, da outra via da mão, nós agradamos do que Deus está fazendo e agora nós agradamos a Deus. Essa reciprocidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E olha só, assim como Ele satisfará os desejos do coração, está no 4, agora no 5, e Ele tudo fará. Para finalizar, eu quero falar aqui do terceiro, que é satisfação. Lembrando, prestação de contas, agrado ou agradar a Deus e satisfação. E aqui, cuidado, hein? Satisfação não é só alegria. Estou satisfeito, estou realizado. Não, satisfação é, novamente, uma prestação de contas posterior. Agora é uma prestação de contas qualificada, mais a nível superior. Satisfação, pois estamos realizados juntamente com Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo. Olha, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Receberá do Senhor a devida honra. Agora, Deus, em sua realização, como satisfeito pela obra designada, que foi cumprida por nós, e aí eu quero trazer à luz aqui a parábola dos talentos, né? Que aquele senhor distribuiu 1 talento para um, 2 talentos para outro, não é? E deu 5 talentos para outro. E aí o que aconteceu? Cada um deles investiu, não é?
Aqui eu estou resumindo, tá, gente, que eu poderia falar toda a parábola, mas vou resumir bastante aqui por causa do tempo. E aí, aquele que tinha 5 foi lá, trabalhou, foi para a realização da causa e ganhou, né? Multiplicou mais 5. O que tinha 3 foi lá e a mesma coisa. O que tinha 2, a mesma coisa. Mas o que tinha 1... eu sabia que o Senhor é exigente, toma prestação de contas com firmeza e ainda, né, tem que ser agradado, fazer exatamente da forma como Ele quer, porque Ele é muito rigoroso, Ele quer excelência. Só que ele deixou de lado a satisfação do Senhor com ele. Ele não se preocupou, não é, em que Deus estivesse satisfeito com o trabalho. Ele achou que apenas devolvendo o que era do Senhor já estava tudo bem. É o 0 a 0. Não é? É aquele que não se preocupa em ganhar, ele está preocupado só por empatar, tá bom. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso, né? Se eu puder, o meu negócio é só entrar no céu, eu não quero me complicar. O empatar tá bom. Empatar tá bom? Quem tem muitos empates, nós sabemos isso no futebol, não consegue vencer. Não adianta só empatar. Mas eu não estou perdendo. Não está? Empatar é perda. Misericórdia, empatar com o inimigo? Empatar com o diabo? Quem empata com o diabo, você está no mesmo nível que ele. O Senhor nos chamou para o pódio. E meu irmão, minha irmã, mesmo nível de Satanás é inferno. Empatar com o diabo é inferno. Nós não podemos aceitar isso, nós somos céu. Nós somos céu. Nós somos do ungido de Deus, nós somos do Cristo. É céu. Nós não empatamos com o império das trevas, nem com o mundo e suas manifestações. É céu. Quando nós estamos satisfeitos com o mundo, com a vida como ela está, sem enfrentamento, sem lutar contra o império das trevas, é empate, isso é inferno. Deus nos chamou para o céu. É voo de águia. É olho por cima. Sabendo de uma coisa, queridos, quando se trata de realização espiritual, quando se trata do mundo espiritual, do reino de Deus, nós somos mais do que vencedores. Está lá em Romanos 8, 37. Não é? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Então, para finalizar, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, não julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Olha, os propósitos do coração. E então cada um receberá de Deus o seu louvor, tem lá o seu galardão ou a sua bênção, conforme você tiver em sua tradução. Então o Senhor, quando Ele está, nós prestamos conta, nos agradamos dEle, não é? Colocamos tudo na vitória no Senhor, e aí então Ele vem e realiza-se em nós, em satisfação. É o Pai feliz com o Filho, presentes. Além da proteção, da segurança, tudo que nós precisamos, que é na nossa competência que o Senhor nos dá para realizar, porque é Ele quem nos supre de competências. Agora não, está falando de realização aqui, no seu devido tempo. Eu não sei quando é que Deus, para cada um de nós em especial, Ele decide honrar. Alguns Ele já está honrando logo, outros Ele está dizendo, daqui a pouco eu vou te honrar, aguenta um pouquinho aí, vai acontecer. Nós só precisamos estar sob a governança, a direção do Espírito Santo. Então, realização espiritual, queridos, é estar fazendo acontecer o reino de Deus como cooperadores dele em todo tempo, em todo lugar, e nos doando voluntariamente a causa que é dele. Uma vez a causa dele, estando com ele, somos completamente dele. Glória a Deus por isso, porque o Senhor está nos abrindo entendimento. É isso que Ele quer de mim, quer de você. Não é? Nós não podemos
achar que as coisas são feitas pelo nosso braço, simplesmente. Nós precisamos cumprir esses requisitos aqui. Prestar contas, o agrado do Senhor, ou seja, a vontade de Deus precisa ser acultuada, a celebrada em todo o tempo da nossa realização no reino. E aí então, alcançaremos o status do receber a satisfação, mas ao tempo dele. Não podemos cobrar essa satisfação ou a honra de Deus em nós. Não há espaço para isso, tem gente cobrando. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é minha hora, é a minha vez. Não é nosso papel. O nosso papel está sobre a governança dele. No nome de Jesus. Não é? Moisés, em sua meninice mesmo, nessa questão de cobrar a satisfação de Deus, ele falou assim: eu salvo o povo, então me risca do teu livro. Isso, né? Foi uma meninice de Moisés. Não dá para acontecer isso. E como que ele ia comandar a Deus para riscar o nome dele do livro? Nós temos o nosso lugar, queridos. E o nosso lugar próprio é estar sob a governança, a direção do Espírito Santo. Enquanto estamos assim, a realização espiritual, eu com ele, ele comigo, você com ele, nós juntos como igreja, vai acontecendo. No nome de Jesus. É isso que Deus espera de nós. Não é? Nós podemos sim ser meninos, tomar o leite, ainda receber muita coisa, porque a gente precisa crescer. Mas nós não podemos de forma nenhuma sair debaixo da mão do nosso diretor, o Espírito Santo. Que Deus multiplique essa palavra na sua vida, poderosamente, em realização no serviço na causa. Em nome de Jesus. Eu quero lembrar aqui a você que nós temos aí nos nossos Giavites a caixinha de sonhos, né? Também há o trabalho da coleta dos alimentos não perecíveis, não pode ser esquecido isso. Recolha os alimentos e traga para o templo aos domingos, né, para você prestar contas aqui aos pastores. Também tem a adoração ao Senhor com as ofertas nos Giavites. Você precisa imediatamente reportar isso para a tesouraria. Não é? Nós temos acompanhado isso. E, irmãos, adorar o Senhor com ofertas é mostrar a nossa felicidade em sermos tratados, estarmos em cuidados do Supremo Senhor, o melhor dos cuidadores, né? Ele manifesta realmente amor e cuidado por nós. Então, adorar o Senhor com as ofertas é essa felicidade por sermos bem tratados pelo Senhor. E os dízimos diz respeito à nossa fidelidade. A fidelidade ao Senhor. E o dízimo, queridos, é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Porque lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que o fruto do Espírito é a fidelidade. Então, ele estando frutificando em nós, nós somos fiéis. E é isso que nós precisamos. Não é? Porque em tudo somos dependentes de Deus. Tem também aí a caixinha de oração dos nossos Giavites, né? Então, você já providencia aí para ela estar nas suas mãos, para que possamos orar juntos. E quero lembrar aqui, queridos, que nós migramos todos os nossos grupos de informações dos Giavites para o Telegram. E aí, cada líder é responsável por multiplicar lá as informações das atividades da igreja. Além de estarmos usando o aplicativo Telegram, que não pesa o seu smartphone em sua memória, nós também estamos multiplicando nas redes sociais, como no Instagram, como também no Facebook e em todas as nossas atividades no YouTube. Então a igreja, ela está multiplicando as informações. E é seu papel, líder de um grupo de afinidade, junto com os seus colaboradores aí do seu Giavite, multiplicar as informações no Telegram.
Às vezes o líder fala assim, mas são muitas coisas para fazer, então você pode, né, ter ali o seu co-líder, a pessoa ali, o cooperador da célula, né, que trabalha ali para te ajudar, para estar sob a responsabilidade de compartilhar, principalmente o co-líder ou o anfitrião. Então fica muito fácil hoje de ajudar isso, né? Eu acredito que ninguém mais esteja reclamando de WhatsApp pesando o celular, de muitas mensagens, porque o Telegram não faz isso, né? É muito bom nesse aspecto. Então, façam isso. Nós precisamos de que todas essas informações sejam atualizadas. Por exemplo, né, que agora, em novembro, nós estaremos tendo um culto presencial na semana, a partir de então somente, chamado Conexão Vitória. Toda quarta-feira, presencialmente aqui no templo, nós vamos ter uma grande festa do lançamento do Conexão, né, na primeira quarta-feira de novembro agora, já está bem próximo, daqui a 2 semanas. Então, nós contamos com a presença de todos vocês, vai ser um culto tremendo, de bênção mesmo, muita vitória, muito louvor, né? Um cultão de celebração no meio da semana para agradar o nosso Senhor e fazermos acontecer o reino na terra. Com isso nós abrimos espaço também para que as nossas células tenham mais mobilidade nas datas, né? Amém? Então eu quero orar com você aqui nesse momento para que você continue na realização espiritual, ou seja, o Espírito Santo como diretor, você como cooperador, nós como igreja na comunhão, não é? Naquela suavidade maravilhosa, no equilíbrio, na brisa do Santo Deus que soprando sobre nós, como diz o Salmo 133, no suave do reino, na coinonia, vamos fazendo acontecer o reino de Deus na terra. Amém, queridos? E o Senhor vai abrindo portas. Milagres vão acontecendo. E já podem acontecer agora, diretamente na sua vida, no nome de Jesus. Senhor, eu oro agora, com a tua igreja, em agradecimento ao Senhor, entregando a ti, Senhor, completamente, mais uma vez, declarando no mundo espiritual, o que já aconteceu e tem acontecido, que é a nossa vida sob o seu governo. Ó Deus, e que esta bênção de realização espiritual continue sendo, ó Deus, a maravilha da nossa vida na terra. Sendo assim, Senhor, nós dedicamos ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, como estamos agora colocando na tela, Senhor, para que a igreja, para que aqueles que estão nos acompanhando, aonde estiverem, possam adorar o Senhor. Nós também, Senhor, estamos no nome de Jesus abençoando a despensa dos teus filhos em suas casas. Lá, ó Deus, em cada uma delas, nos presentes de Deus, nas pessoas que nós amamos, em todo lugar, Senhor. Prospera, traga cura, pois a tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós não somos justos porque nós somos bonzinhos, nós somos justos porque o teu sangue nos lavou, nós somos justificados no Senhor, e é por meio da fé que nós cremos. Assim sendo, Senhor, no nome de Jesus, que toda a bênção do Senhor alcance as famílias. Esta palavra não sirva no Senhor apenas de mais uma, mas entre muitas. Na tua unção, encontre o lugar perfeito no coração da tua igreja, dos nossos líderes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por falar, por nos abençoar, por nos encher desta tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, não deixe de adorar o Senhor com seu dízimo e sua oferta, fazendo uso do QR Code aí que está na sua tela. Que Deus possa prosperar mesmo a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Tenham todos aí uma noite excelente em Cristo Jesus. A graça e a paz.